E alô Alberto, alô escuto. Alô Olá, Alberto. Tiago. Olá Olá. Alberto. Antes de mais, Alberto, um alerta para os nossos espectadores e ouvintes, um alerta importantíssimo que já fizemos a semana passada e que esta semana é ainda mais pertinente. Por favor, transfiram-se do canal do YouTube do Comitê Central, onde costumavam ver a Lenga-Lenga do Costume, para o novo canal do YouTube da Lenga-Lenga do Costume. Portanto, a partir de agora há um canal específico da Lenga-Lenga do Costume, para o qual devem fazer imediatamente, com um crise mesmo de grande urgência, a transição. Agradecemos muito porque os episódios da Lenga-Lenga do Costume muito em breve deixarão de ficar disponíveis no canal do YouTube do Comitê Central. E nessa altura o que é que vocês fazem da vossa vida? Nada. Pois é, Sem, pois sem é. a Lenga-Lenga do Costume. Vão Portanto, aqui ao link que vai aparecer aqui em baixo, deve estar para aí um link. Vão lá e precisamente, chegando lá, além de ver o programa, inscrevem-se, exatamente. subscrevem, acho que é assim o termo. Subscrevem o Inscrevem o canal do canal. YouTube da Lenga-Lenga do Costume. Portanto, onde ver a Hum, Lenga-Lenga do Costume? No canal do YouTube da Lenga-Lenga do Costume. É, Claro, o- é, o, faz é o todo que faz sentido. sentido. Claro. Portanto, façam isso com caráter mesmo de muita urgência, porque torna-se fundamental, vai tornar-se absolutamente imprescindível nos próximos tempos, quando deixar de haver Lenga-Lenga noutro sítio que não no canal do YouTube da Lenga-Lenga É do que depois Costume. vão estar a perguntar, eu fui ao canal do Comitê Central e não À apareceram novos segunda-feira, nos vídeos locais de e trabalho, tal. exatamente, nos Pois. locais de trabalho, mesmo antes de se falar das vitórias do Benfica, vocês vão estar a perguntar, mas ontem como é que é, então, e a lenga-lenga do costume e tal. Isto à terça-feira, na verdade, porque a lenga-lenga vai Na para o ar à verdade é segunda, terça, sim, 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 às mas 21 horas. vai Sendo ser um que elemento hoje, disruptivo da harmonia no local de trabalho, não trabalho, é? Se as pessoas vai não ser, derem com os vídeos da Lenga-Lenga, vai, que vão estar na é, Lenga-Lenga do costume. é escusar terem mais esse pretexto para não trabalharem. Portanto, subscrevam o canal do YouTube da Lenga-Lenga do Costume. Posto isto, esta é mais uma edição da Lenga-Lenga do Costume, a edição número 84, de dia 19 de fevereiro de 2024, e como sempre estamos a estrear então no canal do YouTube da Lenga-Lenga do Costume, à segunda-feira às 21 horas. Estamos, no entanto, isto é importante salvaguardar, a gravar a Lenga-Lenga do Costume ontem, portanto, domingo. São 23 horas, eu estou a sussurrar um bocadinho, como alguns espectadores noutros episódios já terão notado, porque há gente diminuta a dormir em divisões próximas, e confesso, Alberto, tenho de confessar que a minha taxa de alcoolemia hoje também está um bocadinho acima da média normal, E eu, porque eu confesso que não fazia ideia disso, por acaso. não, porque Estou a ser eu estou a fazer um informado agora esforço, com. eu estou a fazer, sim, eu decidi só informar-te agora, não informar em off, mas de facto hoje foi dia de coquetéis cá em casa e portanto a minha taxa de alcoolemia está um bocadinho acima do normal, o que também pode ser importante porque vamos começar por falar, começar por fazer uma espécie de um sumário dos debates para as eleições legislativas de 10 de março, sendo que Ia estar estamos. alcoolizado é durante os debates, para Sim, aquilo isso é ser verdade. suportável, Isto foi alcoolizei-me para para conseguir ir comentar. rever os debates todos e Para poder agora revisar fazer um agora os resumo, debates todos, sim, sim. vi todos de seguida. O que é que acontece? Estamos a ir para o ar, por coincidência, enfim, exatamente à mesma hora que está a decorrer o debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Não temos em relação a esse debate nenhuma expectativa por aí além, portanto não vale a pena mudarem para o debate para verem o que é que se vai passar. Ouçam antes a lenga-lenga do costume, que aqui certamente terão coisas muito mais interessantes para ouvir do que no debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Mas, dito isto, Alberto, Sim. o que é que se te apraz dizer sobre, genericamente, sobre os debates em género de balanço? O que é que destacarias? O que é que pela positiva, pela negativa, pela assim, o que Vamos é que, fazer o uma que é que coisa te chata parece? mesmo, assim, pela positiva, pela negativa, aquelas coisas Sim, todas. uma coisa mesmo, Pela como deve positiva, ser. pela positiva, uma coisa Conta, assim a comentador sério. Eh, vamos a isso, vamos a isso. Pela positiva, Luís Montenegro. Eu acho que o homem esteve bem na média dos debates. Eu não vi os debates todos, salvo seja. Como é que é possível? Era preciso estar maluquinho. Mas pelo que vi, e alguns debates vi parcialmente, outros vi na íntegra, outros não vi de todo, mas pelo que Não vi, viste, não me digas que não viste um Rui Tavares e Inês Sousa Real.
Isto faz-me lembrar, sabes o quê? Não, não vi. Sousa Real? Sousa Real, não é? Acho Sim, que é real, é. Porta- eu sei Sabes que é que, real, sabes o que é que agora isto faz não lembrar? sei, Quando eu era miúdo e seguia os diz-me, campeonatos do mundo de futebol, aqueles campeonatos, quando eu era mesmo miúdo e ligava a e isso, sei lá, fazias as Espanha oitenta e cadernetas e não dois, sei o quê, México não é? 86, e havia aqueles Qual é a tua jogos. primeira memória? É o Espanha 82, a tua primeira memória assim do Não, não, Mundial não. A mais... primeira memória, Não, antes, bem, não eu estou é? um bocado velho. A primeira memória Ligeiramente muito mais... vaga foi o Mundial da Alemanha 74 com o Cruyff e o Beckenbauer. 74? Epá, essa Eu nasci em memória está 69. fortíssima. Nasci em Epá, está 69. bem, Tinha por ideia que isso estava a mesmo, é que acontecer essa qualquer memória está coisa. fortíssima. Mas Estava a acontecer qualquer o coisa. Argentina 78, eu até preparei um dossiê. Tinha recortes de jornais, como punha os resultados, fiz um caderno com aquilo e tudo. Ok, ok, Tinha 8 anos, ok. tinha 8 anos, estava a fazer 9. Claro. E então, mas dito isto, havia nos Mundiais sempre uns jogos, epá, por muito entusiasmado que a gente estivesse com os Mundiais, ninguém conseguia ver. Assim, um Honduras, Irlanda do Norte, Mas o exotismo desses jogos não gostavas, em não era miúdo, o também suficientemente exotismo? exótico. Exótico seria um Camarões com o Roger Milá, um Camarões contra não sei Pois, quem, que porque... era giro e Lá, tal. exatamente, sim, sem Agora dúvida. Um Áustria-Honduras, por exemplo. Muito seco, não é? Pá, quem quer ver aquilo? Meu Deus. Qualquer jogo contra a Áustria, sem ter António Oliveira na linha lateral a gritar para o Sérgio Conceição: é pá, entra e mostra a estes nazis como é que se joga a bola, pá. Houve assim um Não jogo, acaba não por não é? ter, Houve assim uma coisa. E era não tem contra a grande Áustria entusiasmo. isso? Foi, Não, foi. mostrei aos nazis e tal. Ok. Já não me lembro. Sim, Mas acho que foi. já é muito Posso estar posterior. enganado. Pode não ter sido António Oliveira e podia não ser Sérgio Conceição, mas tirando isso, eu sei que isto Mas eram dois aconteceu e gajos foi contra a portugueses Áustria. quaisquer. Ok. Sei que eram dois Eh, gajos portugueses. Eu Pronto, escolhi havia aqui estes, acho que debates. eram estes dois. Isto era sobre os debates, acho eu. Era sobre os Cá debates, estávamos desculpa. entusiasmadíssimos a falar da bola. Sim. Sobre os debates. Epá, havia aqui debates que ninguém consegue ver. Acho que só os Talvez meios fosse dos José próprios. Domingues. Desculpa, talvez fosse José Domingues. Quem é o José Domingues? Era um Lembras-te, um pequenino, um pequenino? baixito. Canho, Sim, 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 já tenho uma talvez ideia. fosse José Domingues. E Posso jogava estar. na Epá, seleção, esse senhor? Não tenho ideia chegou, disso. chegou, Não, chegou a ok. pontificar uma vez ou outra, acho que sim. Pontificou com brilhantismo. Ou foram os meus cocktails, ou são os meus cocktails a falar. Era um Agora amigo por de acaso não tenho a Sapinto. Epá, certeza. isto está a ficar surrealista. Aquele O jovem dele. sim, que ainda jogou no Benfica. Eu acho que ele era das escolas do Sporting, depois Ele foi não era para a de Sporting. Alemanha. Tinha uma ideia que era de Sporting, sim. Era do Agora, se Sporting, é o mas que eu acho que depois, penso. não sei, já não me lembro muito bem. Mas avança, desculpa, portanto, debates Voltando talvez outra vez, para tentando voltar os aos debates. debates, Sim, ninguém vai ver o Inês de Sousa Real contra ninguém. Quer dizer, Inês de Sousa Real são as Honduras pois. não sei porque é Sendo que eu que ela dei com está as sempre Honduras, especialmente, contra mas pronto. os homens, não é? Mas está sempre Diz contra os homens em geral. Quer sejam das quem? Honduras. Inês Sousa Pois Real está é, sempre houve contra aquelas os homens. acusações da senhora que, Quer quando o sejam das Montenegro Honduras, quer sejam dos falava, Camarões. ele estava a falar porque a queria O interromper e a machismo. desprezava por machismo, por misoginia, porque ele não gostava, não Uhum, respeitou uhum. a senhora em causa. Mas portanto, Inês Sousa Real, epá, ninguém vai ver. O Rui Tavares, embora tenha aí alguns fãs por não sei porquê, não sei que propósito também, quem é que vai ver o Rui Tavares? A não ser para ele dizer, a única coisa que eu retive do que o Rui Tavares disse nos debates todos foi aquela história de taxar as máquinas que tornem certos empregos anacrónicos. Vai-se taxar a maquinaria, a maquinação. Portanto, o Rui Tavares é daquelas Que é seleções que a terrível para gente as vê, famílias. é tipo o Haiti, sei lá, acho que era o Haiti Sim. no Mundial de 70 e não sei o quê, que perdeu 9-0 os jogos É todos, ou perto exotismo à disso. séria. É exotismo à séria. Que os Mas tipos ouve do lá, Haiti mas não tu sabiam taxas as as máquinas regras e depois. para marcar o livre e não sei o quê. Isto continua, Ah, as comparações são exatamente, felizes. sim, sim. Ou Era tipo, assim uma coisa sim, qualquer. tipo aquele nadador que foi uma vez aos Jogos Olímpicos e não sabia nadar, Opa, lembras-te? coitado, essa história é Que maravilhosa. houve um nadador que eles têm aquelas cotas Foi uma cota, sim, ele teve lembras disso? O um resto dos golden nadadores já tinham ticket ou saído um da green piscina há meia ticket, uma coisa hora e ele, qualquer, sim, sim, para concorrer à parte. E acabou, com exatamente, esforço não sim. É morreu, um bocado isso. com alguma sorte não morreu afogado. Sim, e o Rui Tavares é um bocado isso, embora tenha alguma espécie de goze de um certo prestígio, não sei porquê, Não faleceu, mas foi não por foi. pouco, foi por pouco. Sim, sim, sim. Mas o Rui Tavares tem um certo prestígio que eu não percebo de onde vem, sinceramente, mas tem alguns fãs aí nos mídias e tal. Uhum. Mas na realidade o que é que ele é? Um comunista a querer fingir que não é comunista. E para isso, dentro desse género, prefiro aquele senhor do PCP que ninguém reconhece, ninguém conhece, o Paulo Raimundo, que a pessoa tem que fazer algum esforço para se lembrar do nome, mas é um comunista que ao menos diz que é comunista. Não traz grandes surpresas, não há Comunista à exotismo. séria, pois. Mas é um comunista, pronto. Como Sim, em sim. termos de prestação nos debates também é fraquinho. Agora, a Mariana Mortágua, tem uma grande retórica, grande capacidade de debate. Todos sabemos que Mariana Mortágua é temível nestes confrontos. A senhora não disse uma verdade, acho eu, nos debates todos. A senhora não disse uma coisa que não fosse uma mentira assim absolutamente escancarada. E, no entanto, lá está. Aí os mídia, o apreço dos mídia pela Mortágua, pelas Mortáguas e pelo Bloco de Esquerda É, em geral é imenso, não é?
E é o Pedro Nuno Santos, coitado, que teve Eu debates acho que é em um que bocadinho. saiu por cima, desculpa, Tiago, só mesmo para acabar, a conversar com a Mortágua e com o Paulo Raimundo, com os Não, não, força, futuros, força, força. com as pessoas, com os líderes dos Claro, partidos com os quais ele se quer aliar, portanto, partidos comunistas, partidos leninistas, partidos com influência e inspiração totalitária, são os amigos de Pedro Nuno Santos, e aí não houve debate nenhum, houve uma conversa de amigos, e depois o Pedro Nuno Santos contra o Rui Rocha, contra claro. o Montenegro, contra o Ventura, metia dó. Isso é que dava pena, porque o homem não conseguiu. Também não houve debates, porque o homem foi siderado. Desde o início, logo a pergunta que ele fez no primeiro debate foi com o Rui Rocha, só foi, não é? Mas diga-me lá o que é que não funciona. A partir daí o tom não mudou muito. O homem está. Rui O Rocha, Miguel exatamente, Morgado disse exatamente. outro dia, sintetizou isto tudo muito bem. O homem não tem jeito para isto. É, não, não. Foste, Tiago, foste. O Pedro Nuno Santos é realmente. O Pedro Nuno Santos é uma incrível surpresa, porque realmente, Uhum. e tu referiste isso já noutros fóruns, é surpreendentemente, mesmo para alguém que apenas e só fez durante a sua vida um percurso interno dentro do partido, nas várias estruturas do partido Uhum. e tal, eu imaginei que mesmo só para isso fosse preciso, apesar de tudo, uma pessoa ter alguma capacidade retórica, alguma capacidade de galvanizar pelo discurso, Sim, de pelo menos o tal articular carisma, ali não era? algumas patranhas. Pois sim, alguma coisa, exatamente, alguma coisa que, à falta de uma palavra que remeta para algo de mais substantivo, tivesse isso, a que se costuma chamar, ou por vezes se chama carisma, que não se consegue definir muito bem o que é que seja, mas de facto Pedro Nuno Santos é uma grande surpresa, porque, e tu referiste isso também, ele parece não ter jeito nem paciência, não é? Parece não ter muita paciência para. Ai, paciência, eu estava a Não, perceber-se para ciência, que ele não tinha jeito para ciência. Não, isto não, não deve não, ter. Também calculo que não. Nem para ciência, nem para letras, nem tem paciência não, mesmo. pois isso também não deve ter. Não, Deve ter não, muito. Não. nem paciência, nem para coisa nenhuma em particular. Nem paciência, nem muito gosto, não é? Não É parece ter isso. gosto não parece ter gosto nesta dialética, vá, dos debates, não parece não ter ali, de estar completamente deslocado, e isso é bem sintomático de facto das duas uma. Ou o Partido Socialista, perante a iminência da vinda do diabo e do seu plantel todo, Uhum, uhum. arranjou aqui uma partida muito gira, a um tipo que tinha a mania que era bom e que havia de ser, como é, líder do PS, e lhe arranjaram aqui um momento muito giro, para o mandar para a frente e para o deixar estraçalhar-se todo. Ou então, de facto, o nível de confiança do PS no- 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 na capacidade que tem de ocupar o Estado e, consequentemente, o país, e achar que atirando para a frente qualquer líder, Qualquer coisa. seja ele quem for, consegue ganhar as eleições, de facto, é enorme. Das duas, uma, eu acho que pode ser um caso ou outro, A primeira porque, hipótese é quer gira, dizer, Tiago. A tem que primeira haver hipótese gente. é intrigante. A primeira hipótese que tu colocas também. Ou Pois, seja, o porque, PS pode repara, perceber o o que vem Costa aí. saiu, acaba por Costa escolher saiu com surpreendente facilidade, não é? Acabou por com sair muita com. facilidade. Já ninguém Pois, fala dele, ninguém fala não. dele. Sim, E então sim. eles no Já PS ninguém fala sabem dele. O todos. processo. Desculpa. Eles no PS sabem que têm todos uma ideia do Não, não, que vai desculpa, digo só. acontecer. Estamos aqui a falar um bocado descentrados, acho que há aqui um delay Uhum. qualquer, um atraso qualquer. Mas acho que eles no PS sabem Há um todos o que. delayzinho, há um delayzinho. Avança É, tu, avança eles tu. sabem todos o que vai acontecer, têm todos uma ideia, todos menos um. Um que só de vez em quando é que consulta o WhatsApp e depois vê as coisas com Pois, atraso e tal. Ah, pá, afinal, então, ele nunca sabe muito bem o que é que não funciona, ele está sempre ali distraído. E então foi esse distraído, que, como tu disseste, é maneira que é bom, que eles, pá, vamos empurrar este tonto, tonto sem ofensa, claro, tonto com o maior respeito. sim, E ele avança, ele não meu sabe respeito. nada do que se vai passar, do que se passa, ele segue, vai por aí fora e faz a figura que, como se vê, está a Pois, fazer, não? sim, pois eu às tantas acho que esse não é um cenário totalmente descabido, porque repara, Hum. António Costa saiu, já ninguém fala de António Costa.
O processo judicial em torno de António Costa está, como seria de esperar, a ser minado por todos os lados, não é? A atuação do Ministério Público, também por arrasto daquilo que se tem passado na Madeira, será minada tanto quanto possível pelo Partido Socialista. E portanto pode ter sido uma altura certa para de uma forma bastante discreta até, digamos assim, por um lado António Costa se retirar e por outro rirem-se um bocadinho António Costa e quem no Partido Socialista fazia parte dessa facção costista, digamos assim, se rir um bocadinho do futuro próximo, porque de facto Pedro Nuno Santos revela ser alguém sem qualquer capacidade para este cargo, mas que muito provavelmente poderá ainda dar um primeiro-ministro, quem sabe? Com bastante azar nosso, ainda Com pode muito acontecer. azar, com Parece cada muito vez azar. menos provável, mas, Parece. mas possível. E depois aqui falta falar Montenegro, no... eu acho que é o que tu Sim, dizes. desculpa. Sim, força. Avança, avança. Não, avança tu, Avança, avança desculpa. tu. Ainda não Não, falaste avança. do Montenegro. Fala, Tiago, fala do Não, Montenegro. eu ia só dizer que Luís Montenegro, depois disto tudo, acaba por comprovar aquilo que já nos tinha sido dito. Não vou referir exatamente por quem, mas por um amigo comum enfim, que conhece minimamente Luís Montenegro e que, e que está nestas lides políticas. É um gajo relativamente normal. É o que acaba por sobressair destes debates, é que de entre esta gente toda, Sim, Luís Montenegro não só é um gajo que parece relativamente normal, como a mim me parece claramente o mais normal desta gente toda. sim, Epá, sim. e isso é dizer muito na política portuguesa e acho que acho que no meio disto tudo seria bom que ganhasse as eleições, porque realmente parece a única pessoa normal no meio deste circo. Essa é a ideia com que eu destes, basicamente, sem ter visto metade deles também. Sim, Nem o metade, nem um Montenegro terço, se calhar. ganha um bocado, acho que sai um bocado vitorioso dos debates, até por comparação, porque as alternativas não são Pois é isso, é fantásticas. isso, As é isso, alternativas não sim. são mesmo nada fantásticas. Agora acho que há um dado sobre o qual queria falar, só Pois, assim, pois é isso. é, no Diário Notícias foi publicada uma sondagem, perguntaram a uma série de pessoas, uma amostra, quem ganhou os debates. E todos os candidatos, menos um, do qual já vou falar, estão mais ou menos a votação favorável a cada um dos candidatos, é mais ou menos proporcional à votação que as sondagens dão aos respectivos partidos, não é? Menos num caso. O grande vencedor dos debates para a amostra consultada pelo Diário Notícias foi o André Ventura. O André Ventura, que os comentadores, quase sem exceção no país todo, disseram que perdeu os debates. Ventura foi considerado derrotado em toda a linha, em cada debate. Sei lá, se o Ventura debatesse contra uma cadeira vazia, os comentadores diriam que a cadeira foi esmagadora e que a retórica da cadeira foi inultrapassável, que Ventura não soube resistir a toda a eloquência da cadeira. Ora bem, eu acho que por acaso eu estava à espera um bocadinho mais e melhor, talvez, do André Ventura. Apesar de tudo, acho que ele fez há muito barulho ali sempre, há muito. Os nossos espectadores queixam-se de que tu estás a sussurrar. O André Ventura acho que pode despertar queixas contrárias. O André Ventura faz um bocado de barulho a mais nos debates. Apesar de tudo, não acho que tenha sido, acho que esteve longe de ser derrotado em todos os debates, como é óbvio. Uhum. Aliás, quando se debate contra a Mariana Mortágua, que somente, André Ventura às vezes também mente uma coisinha ou outra, mas quando se debate contra uma oponente que somente, é evidente que a menos que se considere que a mentira pode valer como arma argumentativa. Tirando isso, é Sim, evidente que o sim. Ventura ganhou o debate com Mariana Mortágua, é evidente que o Ventura ganhou o debate com o Paulo Raimundo, não por ter mais lábia e melhor, mais eloquência que o Paulo Raimundo, que tem, mas também um comunista, um tipo que vai ali defender ideias comunistas de forma assumida, é difícil ganhar um debate numa sociedade civilizada. Quer dizer, não há muito, não tem muito fundamento, não há ali muita substância por onde pegar para poder ganhar um debate. Uh, do resto, acho que o André Ventura ali contra o Rui Rocha, dentro da ala, da área não socialista, acho que o não comunista, hoje em dia, acho que o André Ventura, eu estava à espera um bocadinho mais, sinceramente, acho que ele tem capacidade retórica e tal, tem aquele espetáculo todo que ele monta, acho que poderia ter funcionado, eu estaria à espera que funcionasse um bocadinho melhor, mas nada assim de catastrófico. Sim, sim, sim.
Pois, essa sondagem que dará a André Ventura como vencedor desses debates todos, qual- alguma indicação de qual a amostragem dessa sondagem? Ou Sim, há seja, uma ficha técnica, mas eu agora não tenho presente, Tiago. aparentemente todos os comentadores estão. Pois é estranho ao mesmo tempo o Ventura aparecer como vencedor desses debates, ou de grande parte desses debates, enfim, a não ser que, que, enfim, que isso denuncie uma tendência de voto no Chega que está bastante para lá daquilo que tem sido, Sim, não tem acho que ficado seja isso. explícito nas Não últimas acho que sondagens que seja temos visto. isso. Mas, Mas de facto também é estranho, é efetivamente estranho reconhecer-se a André Ventura essa capacidade argumentativa, que nós também aqui, da qual nós aqui também já falamos, Uhum. em algumas ocasiões, e depois ele perder todos os debates, isso também é Sim, estranho, sem dúvida. seria estranho, seria estranho. Também é esquisito. Ou seja, as pessoas não gostam do Sim, Chega e dão a sua opinião sobre os debates em função em dessa, função, dessa claro, claro, preferência ou falta claro. dela, do facto de não gostar do Chega, não querer e não gostarem do André Ventura. Sobretudo numa altura, eu acho que as pessoas chegaram, algumas pessoas, fingindo não gostar do Chega, estavam a gostar do que estava a acontecer, do que o Chega estava a fazer, que era roubar votos ou condicionar votos à direita. Sim, Agora que o Chega parece começar a roubar votos ou condicionar claro. votos dentro do PS e se calhar até noutros lugares, a esquerda é capaz de não Até estar tão isso o Pedro satisfeita Nuno quanto Santos isso. estragou, não é? Pois não. Exatamente, Até isso o Pedro exatamente. Nuno Santos foi capaz de estragar nos últimos dias, ou seja, a arma do PS sempre foi alimentar nos portugueses o receio de que o Chega se coligasse com o PSD, mas nos últimos dias, semanas, o Pedro Nuno Santos começou a dizer, e a Mariana Mortágua também, começaram a usar contra André Ventura a Uhum, arma uhum. de nem sequer a direita se querer coligar com ele. Portanto, ou seja, Bem contradizendo reparei. em absoluto aquilo que era o seu principal argumento para esvaziar Tiago, era o seu o único PSD, não argumento, é? praticamente. Que era esse, Era o grande argumento da pois, esquerda. exatamente, Ao reconhecerem isso e é. ao E acusarem até André isso Pedro Nuno Ventura de Santos estar foi capaz de sozinho e tal, escangalhar. ficaram sem argumento nenhum, ao que parece. Sim, Ficaram. e dando assim, sim, e dando assim também credibilidade à posição que o Luís Montenegro tomou de aquele momento do não é não, não é? Aquelas várias vezes em que ele referiu que não é não e que não se coliga com o Chega e, portanto, E aconteceu os a Açores, validarem, Tiago. digamos assim, Aconteceu os Açores também. Aconteceu os sim, e Açores. contra os Açores, claro, claro, Isso claro, claro que sim, ajudou. claro que sim. Ah, sim. Bom, em termos de debates, Alberto, não sei se tens alguma coisa a Não, ficámos acrescentar. por aqui e temos que lembrar os nossos amáveis e inestimáveis patrocinadores. Também acho que ainda não Sim, falámos nisso. inestimáveis, sim. Sim, 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 patrocinadores. Pá, isto hoje está cheio de quebras. As pessoas não pensam Não, que pois estamos porque eu, maluquinhos, mas estamos aqui a falar, cada um de nós está-se a ouvir com também um certo estamos atraso. foi um mau dia para eu começar por dizer que tinha bebido um bocadinho, porque agora as pessoas vão ficar a Vão pensar ficar, exatamente. que estas pausas estranhas têm a ver com isso, e não têm só a ver com isso, tem a ver com o facto de por algum Só. motivo haver aqui delays e nós não nos estarmos a ouvir um ao outro como deve ser, mas nós prometemos que vamos resolver isso para a segunda parte, quer dizer, na verdade não estamos em condições de prometer, mas o que estamos em condições de fazer e porque eu me esqueci disso logo no início, de lembrar os nossos patrocinadores. Isso é que é importante. A Prozis, não se esqueçam, façam as vossas compras na Prozis e no checkout coloquem o código LENGALENGA e Uhum. têm 10% de desconto. E durante o mês de fevereiro, isto é importante, há um giveaway, ou seja, vocês fazem as vossas compras na Prozis, colocam o cupom LENGALENGA e além dos 10% de desconto, habilitam-se um sorteio de 200 euros de ofertas. Portanto, façam isso, independentemente do valor da encomenda que fizerem. De 15 euros a 15 milhões de euros, estejam à vontade, candidatam sempre a ganhar mais 200 euros de ofertas. E depois também, não podemos deixar de referir o azeite talismã, obviamente, os nossos dois patrocinadores da Lenga Lenga do Costume. Estás-me a ouvir bem agora, Alberto, ou não? Estou perfeitamente, Tiago, Um, perfeitamente. um, patrocínio, um,
uma marca que se vê que não é patrocinadora deste programa é nenhum dos operadores de telecomunicações, porque se assim fosse, sim, teríamos pouca desculpa para estes pequenos problemas técnicos que vamos tentar resolver na segunda parte. Mas nós Na primeira patrocinamos essa parte, gente, tu particularmente em casa patrocinas um operador em particular, qualquer, que eu não sei qual é, e não está adiantando eu muito. patrocino, não, pois, isso é verdade, patrocino todos os meses, forte e Todos os feio, meses e patrocinas não ali tenho e não tens grande patrocínio retorno, e não não é? corre bem. Não. Não tenho hipótese de mudar, porque estou aqui numa espécie de um descampado onde não há, lá está, a economia de mercado não funciona aqui nesta rua e, Só há um portanto, não tenho operador? sequer Só há um hipótese, operador? só há um operador, portanto, estou bem Ok. servido. Bom, dito isto, falámos dos debates na primeira parte. Na segunda parte, vamos aproveitar, não falando exatamente dos debates, falar de um dos protagonistas dos debates também. Mas já voltamos, Já voltamos. falámos agora de todos os debates e agora falamos em particular de um protagonista destes debates que gosta de coisas particulares, ao nível, nomeadamente, do ensino, de estabelecimentos de ensino, gosta deles particulares. Portanto, vamos ficar por aqui na primeira parte e voltamos já de seguida. Até já, então. Até já. Até já. E cá estamos, de volta então para a segunda parte do programa desta semana, Alberto, onde vamos focar um bocadinho mais, depois de termos falado dos debates e de todos os candidatos de forma mais ampla, vamos focar atenções em Rui Tavares, e bem as merece, porque Rui Tavares isto também não é, está longe de ser inédito, mas Rui Tavares foi apanhado naquilo que parece ser uma contradição significativa em relação ao que é, neste caso, a perspectiva de Rui Tavares relativamente ao sistema de ensino e à escola pública, uma vez que surgiram fotografias do Rui Tavares com quem acreditamos ser, ou se acredita ser, a filha de Rui Tavares, numa escola privada de Lisboa, por sinal toda armada ao pingarelho e tal. Um, Achas isto extremamente contraditório, muitíssimo contraditório, escandaloso, enfim, como Escandalosamente é que, contraditório. por exemplo, como é que qualificarias, portanto, isto lá está, não é nenhuma novidade, ainda há pouco tempo soubemos que os filhos, ou o filho de Pedro Nuno Santos, também frequentam uma escola privada. Em tempos, tu lembravas antes de começarmos ainda a gravar, o caso de Alexandra Leitão, né? Que, Uhum. que tinha também, penso que, não sei se a filha ou as filhas, numa E filhas, escola acho que era privada salvo erro, também, filhas, sim, sim. pronto. E portanto Agora, parece não, é a prática corrente entre pessoas que têm uma atitude pública muito vincada a favor da escola pública, lá está, e que depois não escolhem a escola pública para os seus filhos. Queres explicar esta coincidência, Alberto, esta coincidência que se repete ainda mais uma vez agora com o Rui Tavares? no caso do Rui Tavares, ele tentou levar isto para, naquela história da mensagem do mensageiro, culpar o mensageiro. Eu também não acho especialmente louvável que se ande a fotografar às escondidas o Rui Tavares com o Uhum. filho ou a filha, não sei. Também não. Também não acho isso especialmente louvável, não é necessário chegar a esse ponto, até porque bastava confrontá-lo com o facto de a filha estar numa escola privada que ele dificilmente, acho que iria negar, quer dizer, e se negasse era Fazia fácil como o ser Pedro Nuno Santos, com aquela do hospital. A última vez do que hospital. foi a um hospital privado, não a um hospital público. Foi a um hospital privado. Foi Foi privado. A privado, última vez foi privado. afinal foi Foi privado. privado. A última vez foi privado. Eh, Lembrei-me agora. Portanto, ele, para não fazer isso e para não ter, para tentar fugir à questão, o Rui Tavares foi pelo lado do mensageiro e não da mensagem. Mas pô, descontada a intromissão na privacidade através das fotografias, descontado isso, a verdade é que Rui Tavares, um grande defensor da escola pública, tem a filha numa escola privada. A verdade é que quase todos os grandes, quanto mais fervorosos forem os defensores da escola pública, com maior probabilidade têm os filhos inscritos em escolas privadas. Isso há de querer dizer alguma coisa. Eles tentam justificar-se, como no caso da Alexandra Leitão, em que a hipocrisia era a duplicar, porque a Alexandra Leitão, ainda por cima, para além das suas convicções e para além da ideologia que a levava a favorecer o ensino público em detrimento do privado, para além disso tudo, a Alexandra Leitão encabeçou, era o rosto do governo daquela luta contra as parcerias
entre colégios Uhum. privados e o Estado. Que- Foi ela Exatamente. que derrubou, que demoliu, demoliu essas parcerias e, pelo caminho, demoliu alguns colégios que não se aguentaram, porque tinham compromissos, tinham perspectivas fizeram investimentos com base numa expectativa de relação com o Estado que depois não se cumpriu. Que o Estado a meio resolveu Sim. retirar uma espécie de apoio, de colaboração, que até pelos vistos é rentosa, ou rentável ou rendível para o Estado poupa dinheiro nisso, tal como acontece nos hospitais, nos PPP da saúde. Tinha, portanto, Uhum. favorecia economicamente, tinha vantagens económicas, tinha vantagens letivas, com certeza, e mesmo assim Alexandre Leitão encabeçou essa espécie, essa luta. Quando lhe perguntaram onde é que as filhas dela estudavam, ela respondeu que estavam num colégio privado, ou quando a confrontaram com o facto das filhas estarem num colégio privado, ela respondeu que as filhas de facto estudavam numa escola privada. Porquê? Porque a carreira que elas pretendiam seguir dependia de estudarem numa escola privada. A filha de Rui Tavares estuda numa escola privada, segundo o próprio Rui Tavares, porque a mãe é diplomata. Ou seja, se perguntar ao Pedro Nuno Santos, ele também há de ter uma explicação qualquer. O meu filho estuda aqui, nesta escola Sim. privada, porque. Mas eu tenho uma justificação. Eu também tenho uma justificação. O outro tem uma justificação. A outra senhora também. Eles têm sempre uma justificação. O povo que está à mercê da vontade destes senhores, é que não tem direito a justificações. Tem que enfiar os filhos nas Não, escolas que estes não senhores tem querem. direito a ter vida, nem, exatamente, não tem direito a ter vida e tem sim que se sujeitar aos resultados das políticas levadas a cabo por estes indivíduos. Eu não, eu francamente, isto é meio patológico, esta gente tem aqui um problema qualquer, porque eu não percebo, isto não é, para além da questão da hipocrisia, uma pessoa podia levar a sua vida sem ter a pretensão de querer decidir coisas importantes em relação à vida das outras pessoas, ou seja, o Rui Tavares podia ter as filhas na escola que quisesse e não chatear ninguém com isso, e Com ninguém se certeza. chatearia nada com Claro. isso, mas tem a pretensão de achar que deve ter um papel político, que tem uma influência direta, desde logo na qualidade da escola que os filhos dos outros frequentam e na capacidade de escolha que os outros têm em relação às escolas que os seus filhos frequentam, quando ele próprio, obviamente, não está sujeito a essas limitações. Porquê que esta gente não se limita a fazer a sua vida e a não querer mandar na vida dos outros? Ou porquê que esta gente, tendo a possibilidade de ter cargos políticos onde podem tomar decisões importantes para a vida das outras pessoas, não optam antes, porque, como tu dizias, essas escolas, por exemplo, têm esses contratos de associação. Exatamente, contratos de Pelo, associação, um bocado falhava-me o termo, sim. pelo que eu sei, sim, tal como acontece nas parcerias público-privadas dos hospitais, o custo por aluno é igual ou inferior Uhum. nesses colégios com esse tipo de acordo, é igual ou inferior ao custo de um aluno no ensino público. Porque é que, nesse caso, o Estado não transfere esse valor para as famílias, na tal questão do cheque ensino, e deixa as pessoas porem as crianças na escola que quiserem? Porque as famílias também têm, mais que não seja, eu lembro-me disso do tempo também que andei na escola pública, hum, as pessoas também têm as suas razões para quererem os filhos numa escola na escola A em vez de ser na escola B, ou porque a escola fica mais perto do trabalho do pai ou da mãe e dá mais jeito por isso, ou porque fica mais perto da casa dos avós e dá mais jeito por isso, ou seja, por outro motivo qualquer que for. Quer dizer, as pessoas também têm os seus motivos para preferir que os filhos estejam numa escola em detrimento de Não outras. podem ter. Mas, Só, mas só os só estes senhores, senhores só é os que, senhores do poder é pois, que podem ter motivos. só os senhores é que têm o direito a ter constrangimentos e poder responder a esses constrangimentos, porque têm condições para o fazer. Portanto, o que é que passa pela cabeça, o que é que leva estas pessoas a quererem mandar na vida dos outros? Isso é que, O francamente, que eu é acho que que isto leva? é Uma perversão patológico, é chamada patológico. socialismo. É uma perversão chamada Pois, socialismo, ou sim, estatismo, é ou verdade. coletivismo, Sim, o que é queiras, isso, sim, é verdade, é palavra que verdade. queiras usar. É a vontade indomável de querer mandar na vida das outras pessoas, Chatear o próximo, chatear o próximo, não chatear é? os outros, chatear os outros, e depois dão estes espetáculos deploráveis em que
quer dizer, isto é obviamente que é hipócrita e Rui Tavares tem aqui qualquer coisa que, pá, que também estamos a falar disso em off, é melhor não nos estendermos muito. Há aqui qualquer coisa de espírito de beato que vem que é uma espécie de escola Francisco Louçã que é profundamente irritante. Ahm, Sim, sim, agora que, deixa-me só apoiar, sublinhar aí um ponto que tu acabaste de referir, quer dizer, o Rui Tavares tenta passar por bonzinho, por uma versão verde e ecológica da esquerda europeia moderna, uma coisa qualquer assim. sim, O Rui sim, 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 Tavares é nado e criado na escola Francisco Louçã. O Rui Tavares claro. saiu do Bloco de Esquerda por divergências lá de poderes internos e ambições pessoais, com certeza, mas não saiu por grandes divergências, ao que eu sei, ideológicas. O Rui Tavares, quando saiu, já era grandinho, já tinha sedimentado as suas convicções ideológicas Sim, suficientemente. Rui Tavares é um radical de esquerda, como é Mariana Mortágua, como é o Francisco Louçã, como são sim, essas é mais estimáveis espertalhão celebridades e todas. arranjou esta estrangeirinha do LIVRE, porque provavelmente nunca seria eleito ou teria muito mais dificuldade, se calhar, em estar em lugar elegível numas listas do PS ou coisa que o valha, e uma vez que saiu do Bloco de Esquerda, arranjou esta estrangeirinha do LIVRE, que mais não é do que um apêndice do PS ou de quem for preciso para garantir Claro. governos que tirem em qualquer circunstância qualquer coisa que se possa assemelhar com a direita no poder e, tem o palco que a liderança de um partido de uma pessoa só lhe confere e lá está. E é mais um na senda deste tipo de malta com esta senha meio psicopata de querer mandar na nossa vida, pondo-se sempre ao fresco das limitações a que este tipo de políticas remete toda a gente, menos quem manda. E isso é profundamente irritante, porque, epá, era só fazer a vida que quisesse, não chatear ninguém, ter as filhas na escola, no colégio que Claro, entendesse, ninguém o claro. ia chatear com isso. Por sinal, acho que deve ser um colégio espetacular. E, e não chatear ninguém, ir à sua vida e estar sossegado e não nos aborrecer e Mas não querer mandar em nós. aí perdi a graça, porque o que motiva esta Mas qual gente é é o ímpeto? justamente. Qual é o ímpeto? Pois eu É percebo uma isso. profissão, Tiago, tu não tens, eu não É uma tenho, psicopatia, felizmente, uma feliz ou psicopatia infelizmente, qualquer. mas é um desvio De qualquer querer mandar na vida das pessoas. Epá, e é isso que nós aqui nos fartamos de falar, é isso que tu referias também, que isto é o socialismo, é verdade, é verdade. Quando as pessoas nos perguntam se somos de direita ou se somos de esquerda, epá, nós, o que melhor define, acho eu, o nosso posicionamento político, mais do que direita ou esquerda, é mesmo esta questão, queremos, epá, saiam do caminho, pá, não deixem as pessoas em chateiem, não, não, paz, não não. chateiem, pá, não chateiem, deixem as pessoas resolver a sua vida como bem entenderem, deem Mas se tu condições dizes às isso, pessoas. Tiago, vão-te acusar de egoísmo, vão-te acusar de ser indiferente ao sofrimento alheio, quando se sabe que se o Estado não chatear, o Estado chatear muito pouco, chatear o mínimo possível, o sofrimento alheio é menor ou afeta menos gente. Há mais Sim, gente a viver sim, melhor, sim, a conseguir ter vidas muito mais decentes, se o Estado não chatear. Isso está provado abundantemente desde há muito tempo. Não há sim, uma experiência em que um Estado mais pequeno, em que maior liberdade não seja positiva para as pessoas. Não há e pelo contrário, não há uma experiência em que sim, a restrição das liberdades, ou o sim, aumento das restrições da liberdade, não seja pior para as pessoas, não seja prejudicial à vida das pessoas. sim, Não conheço casos, mas normalmente é eu agora, proporcional. sim, Isto é muito, muito linear. mas eu agora vou partilhar contigo uma coisa que ouvi um indivíduo que gosto de escutar, que acho que tu conheces, que é o Dennis Prager, não sei se a frase é dele, Uhum, provavelmente não, uhum. mas é um bocadinho inquietante porque muito provavelmente é verdade. E ele diz que, com alguma insistência, que a liberdade não é um instinto no ser humano, a liberdade é um valor. O instinto dos seres humanos é quererem ter alguém que tome conta deles. Uh, ou seja, a liberdade é uma coisa que é um valor que se adquire, digamos Não, assim. não, não é inato, não é inato.
não é nato, o que é bastante triste, É, é. e a realidade parece comprovar isso. Nós olhamos, por exemplo, para os Estados Unidos, não é à toa que os Estados Unidos são um exemplo único na história da humanidade, não é? Num país que se construiu em cima de uma ideia de liberdade. Um, e por pessoas que, por uma variedade infindável de motivos, obviamente, mas que abraçaram essa ideia de liberdade. Mas esse provavelmente não é o instinto do ser humano, e daí também muito provavelmente o sucesso dos socialismos e dos comunismos e Uhum, dos uhum. fascismos, que é o facto de, no fundo, as pessoas querem é quem tome conta delas e querem é que, Em que Portugal haja- nunca tive a mínima ilusão quanto a isso. não, pois eu já nem falo em Portugal, Qualquer eu falo dúvida em disso. geral. É, Isso é e a portanto, definição quererem pura Rui dos Tavares, portugueses e da sociedade portuguesa. O facto de ser alargável à humanidade, sim, se calhar é provável que esteja correta a visão sim, e é muito triste, é muito é muito triste desanimador. porque É. sim, é bastante desanimador, mas eu também não ia deixar que isto agora de repente o Sim, sim, sim. programa se transformasse aqui Uma alegria. sim, e um bocadinho contra os princípios da lenga-lenga do costume, vender-vos alguma coisa que não seja realismo E mesmo a liberdade de que tu enfim, falaste a propósito agora da frase do Dennis sim, Prager. sim, Eu acho que eu citei naquele livrinho que publiquei há uns meses sobre os Estados Unidos. Há uma frase que eu cito dele que ele diz que pela primeira vez na história ele vê os Estados Unidos, aquilo que de bom formou os uhum, Estados Unidos, em real pois, risco de desaparecer. Ou sim, seja, nem essa liberdade que formou os Estados Unidos é sim, uma sim, sim, garantia, sim, está sim, sim, garantida. sim. Mesmo ela está em Não, risco. pois não é, não, Por acaso é muito acho que também foi provável. o Dennis Prager que Sim, disse isso. este século americano foi de tal forma marcante, e obviamente como as nossas vidas têm uma duração infelizmente curta, Uhum. isto para nós parece o mundo, não é? O mundo, nós achamos que o mundo é isto, Ah, mas claro, se claro. olharmos um bocadinho mais de fora, isto é um segundo na história da humanidade. É possível que é muito provável, até a história demonstra-nos que este século, principalmente este pós-Segunda Guerra Mundial, é provavelmente um breve interregno na história em que houve um nível de liberdade, muito por força do protagonismo que um país como os Estados Unidos ganhou na história mundial, seja um brevíssimo interregno de liberdade, como certamente nunca houve antes na história e como, se calhar para a frente, também poderá não existir. Ou seja, isto Sim, sim, sim. até ver é claramente uma excepcionalidade, não é a norma. A norma não é isto, não é nós vivermos como o mundo ocidental viveu nas últimas décadas. E eu acho que a grande maioria das pessoas nossas contemporâneas e até gerações mais novas mais ainda, tem muito pouca noção disso. E a verdade é que é possível que isto tenha sido, ou esteja a ser, tenha sido um interregno e, como o próprio Dennis Uhum. Prager diz, e eu tendo a concordar, possamos estar a caminhar para soluções de menor liberdade. Isso parece-me evidente em Sim, sim, muitas sim, 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 circunstâncias. sim, sim. Os últimos meia dúzia de anos, 10 anos, 20 anos, parece-me Sim, claramente. e que Ah, em abono do rigor sim, não vem só do que nós convencionamos chamar esquerda. Sim, acho que desde o 11 de setembro não, houve qualquer coisa exatamente, sim. que ruiu É, além dos prédios, além das torres do World sim, Trade Center, houve mais sim, qualquer coisa a ruir ali sim. e desde aí É. a coisa tem-se agravado. Sim, sim. Descambou aí um bocadinho com É. aquelas medidas logo restritivas da liberdade Uhum, uhum, e uhum. de vigilância das pessoas, aquele Aquele Patriot dilema Act e tal, aquelas liberdade, coisas que depois nunca liberdade e voltaram para segurança, trás. não é? Mais liberdade ou Precisamente, mais segurança ou menos liberdade, sim. sim. E sabemos E essa mais segura, quem perdeu esse desafio, é, sim, que foi a liberdade. precisamente. E aquilo que foi feito nessa altura, sob esse pretexto da mais segurança, é um bocadinho como algumas medidas da Covid, depois nunca voltaram para trás. Ou seja, lá está, é outro clássico. Quando o Estado cresceu, não é? Quando o Estado cresceu nessas áreas para garantir mais segurança, depois nunca voltou para trás. E é muito difícil. Normalmente o Estado, Né? quando cresce, Né? nunca volta para trás. A tendência do Estado é mesmo crescer ad eterno, até, na melhor das hipóteses, algum movimento muito, Tiago, digamos, de desculpa, ruptura acabar com isso. mesmo nós, eu pelo menos, nesse, que penso sempre, se me perguntarem e eu responder de repente, penso sempre que privilegio a liberdade acima de tudo. Mas, por Uhum. exemplo, até os anos 70, até o início dos anos 70, não sei exatamente até que período, isso também mudou, variou de país para país, tu apanhavas um voo,
Eu Uhum. com 4 ou 5 anos não andava de avião, mas apanhavas um voo, dizias um nome qualquer, que até podia ser falso, e entravas no avião, Sim, 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 com a sim, mala que sim, sim, quisesses, com o que quisesses dentro da mala. sim, sim. Houve, após uns sequestros, lá houve ali uma altura em que se desviavam os aviões para Cuba, outros tentavam atacar aviões israelitas, que nisso era um alvo de maior vigilância e tal. E depois, após alguns Uhum, uhum. sequestros aéreos, isso acabou, essa liberdade acabou. Eh, Sim, Acabou e, sim. e ao acabar, acabou com uma série, com algumas vítimas desses sequestros aéreos, que no processo houve mortos. Mas se formos a ver, não foram assim tantos mortos, não morreram milhares de pessoas graças a esses sequestros aéreos, não é? Sim, Foi sim, um número restrito que permitiu, um pequeno número de acontecimentos permitiu uma mudança muito grande a nível global. Mas se hoje me exatamente. Sim, sim, viessem a sim, sim, sim. oferecer o mundo, em termos da aviação só especificamente, que existia em Uhum, 1970, uhum. por exemplo, quando eu nasci, por essa altura, Sim, eu se calhar não gostaria, se calhar eu entraria num avião com algum receio. sim, Se hoje sim, qualquer pessoa pudesse entrar no avião com o que quisesse dentro da mala, que não fosse verificada por raio-x, que não houvesse mínimo processo de identificação, sim, percebes? sim. Quer dizer, eu próprio teria se calhar algum receio. Portanto, nós somos, nós todos, Não, mas é eu pelo isso, é menos, isso. quer dizer, somos permeáveis a esse paternalismo, a esse poder que o Estado exerce sobre nós. Isto é uma espécie de Dando catarse que eu razão a, estou aqui a fazer, caramba, isto é uma dando coisa, uma razão a espécie de Danny, confissão. dando razão à perspectiva de Dennis Prager de que Completamente, o nosso completamente. instinto é a segurança, não é? O nosso É, instinto é é, para é, termos alguém que tome conta de nós. é. Por isso, lá está, por isso essa excepcionalidade de um país como os Estados Unidos, que é construído em cima da ideia de que as pessoas são livres para procurarem a sua liberdade, não é? E isso, mas lá está, pode ter sido aqui podem ter sido 250 anos, mais ou menos, Uhum. de, Sim. de excepcionalidade que estejam também a acabar e penso eu que com isso, perante esse cenário, Os também, Estados Unidos também acho a que estão nível mesmo a fazer mundial, os 250 anos, sim, acho que. estão E aí, 2 anos, em não é? cima dos Salvo erro. 250 anos. Um ano ou dois, sim. Um, também que isso possa significar, ao contrário do que muita gente que está a torcer para que isso aconteça, provavelmente essa decadência, esse declínio dos Estados Unidos, isso, como vamos falar um bocadinho também na terceira parte, provavelmente só poderá significar, na minha opinião, também um declínio das liberdades, genericamente falando, um pouco pelo mundo fora. Isto começou com o Rui Mas Tavares isso já e a é. escola da filha. Ixi, o Rui Atenção, Tavares. temos para aqui Porque, uma porque volta. é muito irritante. Porque é muito É irritante que bastante. eu acho que se enquadra nesta lógica, enfim, anti-liberdade, não é? Lá está, esta vontade de controlar e de achar que se sabe melhor do que as próprias pessoas sabem, o que é que devem fazer em relação à sua vida. E isso é muito irritante, é mesmo muito irritante. Mas, portanto, é isto. O Rui Tavares tem os seus filhos, acho que são, não sei se é mais do que um, acho que sim. Sim. Numa escola privada, acho que vi uma referência que seriam mais do que um. Ah, não, porque entretanto apareceu um filho do Rui Tavares num debate da SIC Apareceu um filho do Notícias. Rui Eu vi Tavares num isso, debate. entretanto. Apareceu no ecrã, Ah, pensei que tinha apareceu no entrado pelo ecrã. estúdio, o cachorro tinha entrado pelo estúdio dentro e tal. Não, isso teria sido o contrário de Santana Lopes, Sim. quando abandonou o estúdio por causa Sim, de sim. José Mourinho. Não, não. Apareceu no ecrã, a meio de uma conversa com Paulo Rangel, acho eu. Mas não referiu que andava num colégio privado, portanto não sei se o Ok. rapaz também anda num colégio privado ou se é só a menina. Bom, a segunda parte acho que fica mais ou menos por aqui, não sem antes recordarmos o apoio que a Prozis dá à Lenga Lenga do Costume. Não se esqueçam, façam as vossas compras na Prozis, pá, podem comprar tudo e mais alguma coisa. E depois, naquela página do checkout, no código promocional, escrevem Lenga Lenga. L-E-N-G-A, L-E-N-G-A. E tem 10% de desconto. O que é também importantíssimo é subscreverem de imediato o canal do YouTube da Lenga Lenga do Costume, Sim. uma vez que daqui para a frente, só no canal do YouTube da Lenga Lenga do Costume é que estes programas estarão disponíveis. Alberto, em termos de segunda parte, ficamos por aqui. Na terceira, vamos ter um tema internacional, mas já voltamos para falar Já disso. Vamos a isto? voltamos. Até já então. Até já, Até até já. já, até já. Até já. E estamos de volta para a terceira e última parte da Lenga Lenga do Costume.
a lenga-lenga do costume, que como já referimos algumas vezes durante este programa, mas vou referir mais uma, deve ser acompanhada, ou tem que ser acompanhada no canal do YouTube da Lenga-Lenga do Costume, portanto, subscrevam já o canal do YouTube da Lenga-Lenga do Costume. A Lenga-Lenga do Costume continua a contar com o apoio do Azeite Talismã e é precisamente por isso que vamos desde já visionar o reclame do anúncio do Azeite Talismã. Vamos a isto. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá está, a grande nível, o azeite talismã. Alberto, tens alguma novidade sobre o azeite talismã? A disponibilização do azeite talismã? Ainda não tenho. Acho que é agora a partir de março, abril, que ele volta a estar disponível. Março, abril. Muito bem, Sim, muito bem. deve estar. O azeite talismã que está ligado à tradição, à história dos judeus em Trás-os-Montes. É isso, não é, Alberto? Sim, eu escrevi um livrinho por encomenda da empresa que faz o azeite talismã. Pode-se comprar a edição com o azeite. O livrinho que eu escrevi sobre a história dos judeus em Trás-os-Montes e vem tudo num saquinho de serapilheira, muito giro. Vale muito a pena, vale muito a pena. Sobretudo o saquinho e o azeite. Mas pronto, o livro, as pessoas lá mas depois o livro, o livro está bem por lá também. Se o preço para ter o saquinho e o azeite é levar o livro, para levar o livro. O livro tem, no entanto, estamos a brincar, é muitíssimo interessante. Fala então da história dos judeus em Trás-os-Montes e nem de propósito, Alberto. Já que disse, tenho aqui o pack. Agora, esta porcaria desfoca, isto aqui é uma chatice. Está aqui o saquinho giro, está aqui o livro. E o livro espetacular. Também é giro. Um segredo público, é sim senhor. Está muito bonito. E está aqui. Last but not the least, o próprio. Aí está, espetacular. Not the least, o pianista. O Zoom não sabe, o gajo não sabe focar coisas como deve ser. Não sabe, ele desfoca. Não, é o facto de o fundo estar desfocado, depois desfoca coisas que não estão no fundo. Desfoca, sim, que não é suposto. Excelente, ainda bem que tens aí todo o material. E esta questão judaica é importante porque, Alberto, eu trago um diário de uma espectadora, que é a Morgana Afonso, precisamente que a propósito de mais ou menos, não é precisamente, mais ou menos a propósito deste tema, diz o seguinte: fico sempre tão contente de ouvir a vossa clareza em relação a Israel. Ouço todas as emissões e perceber essa consistência fez-me ter alguma esperança. Obrigado aos dois, shalom. Portanto, estávamos a falar da história dos judeus. Também. Sim, Morgana Afonso, muito obrigado pelo comentário, Morgana. Nós gostamos do tema, realmente abordamos com alguma frequência e já agora, a propósito, aproveito para, não sei se viram as notícias nos últimos dias, mas só para trazer mais uma notícia interessante sobre a faixa de Gaza, não vão acreditar no que é que aconteceu. Parece que as Forças Armadas israelitas, de acordo com a imprensa internacional, eu estou a ver isto na Euronews, descobriram debaixo da sede da UNRWA, que é, portanto, que é a Organização das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos, portanto, descobriram debaixo da sede uma espécie de central de comando do Hamas. Que surpresa. Que tinha, tipo, imaginem, a central de comando do Hamas tinha para lá uma data de servidores e assim, que tinha uma extensão que estava ligada à tomada na sede da Organização das Nações Unidas para os refugiados palestinianos. Tinha uma puxada, chamada puxada, uma puxada de luz e de internet e tal. Sim. Portanto, além de psicopatas assassinos, são um bocado vigaristas, não é? É só possível que tecnicamente não possa ser considerado uma puxada, porque eu acho que há ali um travozinho de ilegalidade na puxada. Ou seja, tu para fazeres a puxada, acho eu,
Não sei, eu pelo menos É interpreto uma dessa puxada forma. ilegal, não é? Se calhar tem que se adicionar o ilegal. A dúvida neste caso é a ilegalidade da puxada. Essa não é uma puxada em conluio, porque, pá, trazendo a Ok, puxada em ok, já conluio, percebi. é só por isso, é só por isso. É só essa Sim, 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 sim. a minha reserva em relação à palavra puxada, porque pode remeter para essa coisa tipo Mas há feita à má puxadas em fila. conluio, pessoas que tiram a internet de um sítio em colaboração com o vizinho, assim, depois pagam a meias e tal. Acho que já ouvi falar Ah, não nisso. sabia, eu pensei que isso Eu era, não ouvi tenho, falar, sinceramente não tenho isso. claro, ouvi isto falar, uns amigos, Não eh, mesmo, porque eu conheço muito, até conheço me- mal os meus vizinhos. Agora é interessante a revelação, agora a falar a sério, porque o tema também merece sim, alguma seriedade. Eh, a ONU sim, já não podia pensar, quando se pensa que a ONU não pode descer mais, fica-se a perceber que, sim, para além daquilo estar numa cave, não é? Por baixo das instalações, aquilo sim. literalmente desce e simbolicamente desce ainda mais. É o piso inferior, é no piso inferior. É mesmo cada vez mais inferior, cada vez mais reles, que Sim, aquilo está-se a afundar de uma maneira. sim, é que passámos da notícia, entretanto, confirmadíssima, de que Uhum. haveria membros da ONU, funcionários da ONU, De envolvidos nos atos terroristas de 7 outubro. de outubro, para haver esta central de comando do Hamas mesmo a funcionar debaixo da Agência das Nações Unidas. É um passozinho, é mais um passozinho no Desculpa sentido, só, Tiago, Portugal é dos poucos países ocidentais que não suspendeu o financiamento da Associação sim, das Nações deste. Unidas para os Refugiados Palestinianos. Portugal, Uhum. a Irlanda, Noruega, por algum a motivo, Noruega, não sei por que motivo, a Irlanda, sei por que motivo, porque também hoje em dia tem lá um governo de uns taradinhos, a Espanha, naturalmente, o atual governo espanhol, claro, claro, e claro. pouquíssimos mais. Portanto, o Ocidente todo suspendeu esse financiamento, à cautela, quer O dizer, Ocidente para num não, sentido muito lato, muito o lato do Ocidente termo, sim, não só o no Ocidente, não só aquilo que sentido que o chamamos Japão é um Ocidente. país ocidental. Sim, e alguns países que não são mesmo do Sim, Ocidente e também acho que suspenderam pois é isso. o financiamento, Sim, mas sim, a sim. maioria deles também não financiava de todo. Normalmente é o Ocidente que financia coisas que Uhum, se uhum. passam fora do Ocidente. Mas Portugal continua a financiar. Portugal não tem problemas em financiar uma organização que se sabe, como tu disseste, se provou, está abundantemente provado que é o Hamas, que está intrincada de tal maneira com o Hamas que não se consegue não se consegue descolar Sim, nem com uma espátula, não é? eu Portanto, voltei, Portugal sim, é. financia, em bom rigor, Portugal financia o Hamas. Eu voltei a ver ainda hoje uns vídeos nas redes sociais. Eu convido os nossos espectadores a pesquisarem um bocadinho, não é preciso pesquisar muito. Vídeos de crianças, de depoimentos de crianças em escolas, ah, em escolas desta Organização das Nações Unidas para os Uhum. Refugiados Palestinianos. Ahm, Escola. crianças, escolas, crianças convidadas a falar sobre os problemas da faixa de Gaza e sobre os judeus em particular, e é bem esclarecedor ver nas palavras dessas crianças o que é que estas escolas financiadas pelas Nações Unidas andam a ensinar aos meninos da faixa de Gaza. O que inevitavelmente leva a que, mesmo que amanhã se começasse seriamente a resolver este problema, percebe-se que esta é uma questão que levará, na melhor das hipóteses, gerações a ser Sim, resolvida, porque não é? a indoutrinação Porque está feita, não é? Pelo claro, a menos indoutrinação destas está. gerações que já andam, que estão aí, não é? Quem está a nascer hoje na faixa de Gaza está a ser doutrinado Exatamente. neste ódio de morte aos judeus. Mas enfim, o tema da terceira parte até nem era este, veio a propósito do comentário da nossa espectadora, mas poderá ter alguma coisa a ver, de certa forma. Íamos falar do falecimento de Alexei Navalny. Um, não sei, Alberto, se terá sido algum problema de saúde, se sabias de alguma coisa, se ele Aquilo na Rússia parece que está se sente. complicado em termos Parece ser do de clima, está precariedade. muito fria na Rússia, Ele uma estava na Sibéria, participação ele um estava bocado na mais. Sibéria, eu não queria fazer piadas sobre isso. O homem estava preso. Estava na Sibéria. Ele não estava preso, atenção. Ele tinha ido, epá, à Sibéria. Acho que aquilo é muito interessante. É muito interessante a Ele estava natureza, preso como é que eu ia num dizer? gulag, não é? Numa ilha do arquipélago Gulag, não é? Ainda que pertence Estava, ao pois, arquipélago exatamente, Gulag. sim. Não sei se a nomenclatura ainda é usada da mesma forma, mas faz parte, ou É, fez parte. talvez de forma tão descarada, não sei, Talvez assim, não. talvez não seja, Ah, mas na prática é isso, não é? mas os Tinha sido opositores do Sr. deslocado para Putin uma tendem a dessas. morrer de formas assim absolutamente imprevistas. Tem É, acontecido bastante.
Sim, tem havido nos últimos muitas 2 anos, sobretudo, mas não só. quedas de edifícios, quedas de barcos, têm sido frequentes nos últimos anos. Aliás, não só nos últimos anos. Este é o modus operandi Sim, do regime de Vladimir Putin. Os envenenamentos também, lembramos bem. um dos. Também Sim, 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 Alexei sim, sim, Navalny, sim, né? sim, 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 ele próprio. Uh, Agora, é preciso lembrar, no que nos diz respeito, para além de se ter perdido, de se ter perdido uma vida, e para além dessa vida ter pertencido a uma pessoa que, independentemente de algumas nuances ou discordâncias que eventualmente alguns possam ter para com o pensamento dele, era um tipo com coragem. Se há pessoa que tinha coragem, até um bocado sim, desmiolada, era o Sr. Navalny. é difícil Eh, imaginar muitas circunstâncias em que, sim, em que em que fosse nós preciso tivéssemos uma atitude semelhante, não é? Não é tanto fácil. desmiolos ou coragem, sim, para, É, para, para se é, colocar nesta posição, de ter voltado à Rússia, não é? de ter Ele não, voltado ele saiu da Rússia e voltou à Rússia. da Da Alemanha, não é? Alemanha, se não Voltou da estou em Alemanha. erro, Sim, 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 exatamente, sim, 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 sim. sim. Isso por um lado. Na parte que nos diz respeito aqui à nossa à terrinha, é preciso lembrar que, pelo menos, o Partido Comunista, pelo menos o Bloco de Esquerda, votaram no Parlamento Europeu contra a libertação do Sr. Navalny. O Partido Comunista votou contra, o Bloco de Esquerda absteve-se. O que, a meu ver, nem parece pior. Quando uma pessoa se abstém da libertação, Uhum, de uhum. aprovar a libertação de uma pessoa. É mostrar que Está não quer a aquela, libertação dessa pessoa, mas também não quer ficar muito comprometido com, não quer ter esse ónus, não é? Não quer como carregar o sempre, ónus. o PC tem sempre, é sempre odioso Não tem pelas problemas posições que com toma. isso. O Bloco de Esquerda acrescenta ao odioso Um enfim, cinismo, não é? é Há ali um cinismo, um não é? cinismo, é uma É, coisa insidiosa, é uma coisa é, absolutamente é, asquerosa, é repugnante. para mascarar, para ficar melhor na fotografia, não é? É assim sempre o Bloco de Esquerda, é Portanto, uma estes dois forma de partidos, operar. Tiago, só para concluir, estes dois partidos são a favor de que se prendam pessoas que tenham opiniões diferentes daquelas que são expressas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Portanto, eles acham que as pessoas que Uhum, não pensam como eles, que podem constituir um obstáculo, uma maçada, uma irritação qualquer, devem ser presas e, se morrerem no processo, costuma acontecer, também não há mal nenhum, pelo contrário. Isto uhum, compromete quem vota nesses partidos, mas também compromete quem vota no PS. Estamos a falar de um PS que, desde o Dr. Costa e agora mais descaradamente com o Pedro Nuno Santos, uhum. está mais do que disposto a aliar-se a estes partidos. Sim, Não tem sim. problema nenhum com isso. No debate entre o Pedro Nuno Santos, na conversa entre o Pedro Nuno Santos e o Paulo Uhum. Raimundo, falou-se vagamente da questão russa, e o Pedro Nuno Santos mostrou ali alguma discordância, mas era como se estivessem a falar, sei lá, de um aumento do preço do bilhete da Carris. Sim, vocês querem que Isso, passe para 3 euros, eu queria só 2,80 ou qualquer coisa do género. eu aí não sei se o Não, Pedro não estava em questão de debater isso, porque eu não fazia a mínima, não faria a mínima ideia de qual era o preço dos qual é bilhetes o preço? É dos verdade, é transportes, não é? verdade. Como é que ele sabia Sim, da existência do Sr. Navalny? Também tenho dúvidas. Acho que foi industriado para aí 5 minutos antes de entrar lá no estúdio. Olha, certo, morreu lá um certo. tipo lá na Sibéria e tal. Diz qualquer coisa sobre o assunto. Mas ele não disse nada, que não ficou propriamente pesaroso com a morte do Sr. Navalny. Não é, o Pedro Nuno Santos está muito longe de ser um defensor da liberdade, dos opositores do Sr. Putin ou da nossa. Portanto, ele está disposto, Sim. pelo contrário, a aliar-se a inimigos declarados da nossa liberdade. Portanto, quem vota no PS também é cúmplice de tudo isto, mas Pois é, está no seu direito. sim, são partidos que acham que isto pode ser uma forma de atuação do Estado, não é? Que Sim, isto, que isto acham pode ser, legítimo este sim, modus operandi. que um Estado, que um líder político de um Estado com a responsabilidade de governação de um Estado pode atuar desta forma. E agora fiquei desfocado, já estou focado outra vez, acho. Pode atuar desta forma, que esta é uma forma legítima de atuar naquilo que é, desde que se reivindique que esta é, porventura, a forma de defender um Estado. Assassinando os opositores políticos. Nós tínhamos falado a semana passada, e só para trazer aqui também mais uma questão relativamente à Rússia, da entrevista a Vladimir Putin, que foi feita pelo jornalista americano Tucker Carlson. Ele, entretanto, queria comentar isto contigo também, fez mais uns vídeos por Moscovo. Epá, como é que eu ia dizer isto? Parecem já a entrevista ao Putin, eu percebo perfeitamente o interesse jornalístico da entrevista ao Putin. Também vi uma perspectiva interessante em relação a isso, que é a seguinte: uh,
para quem diz que era importante ir lá ouvir o que o Putin tinha a dizer para compreendermos melhor o Putin, eu confesso que numa primeira instância achei isso também, mas depois, realmente pensando num bocadinho, é muito ingênuo achar que o Putin está a dizer aquilo que ele realmente pensa, ou seja, nós acharmos que um tipo vai lá, pede uma entrevista ao Putin e o que nós estamos a ouvir é aquilo que o Putin Ele vai ser pensa, confessional na entrevista, vai ser... sim, que ele vai aproveitar Sim, aquele porque eu momento para nos... apaixonei-me em 2002 Sim, por não sei quem, então... sim, que aquilo que ele está a dizer pronto, que é realmente o que ele pensa e que nos vai revelar quais são as suas ideias e as suas perspectivas e os seus planos para o futuro, é absolutamente patético. Eu confesso que também, enfim, caí nessa esparrela parva Mas o quando Tucker achei que era Carlson interessante. conseguiu ultrapassar o patético da entrevista É, com sim, outro o problema é de esse. longe, logo a seguir. O Tucker Carlson está completamente perdido para quem tinha ainda alguma esperança em relação ao Tucker Carlson, e eu até tinha. Anda a fazer mera propaganda para o Putin em Moscou, a mostrar supermercados onde imensas compras que ele pensava que custariam para aí $400, afinal só custam 100, esquecendo-se de referir e achando que é tudo tão barato e tudo tão bom aqui em Moscou, esquecendo-se de referir que 100 Também os euros é para aí salários. 70% do ordenado médio Pois. de um Tiago, russo. deixa-me contar aquele Sim, vídeo, deixa-me falar nisso, não sei se depois a gente consegue claro. incluir aqui no programa. O Tucker Carlson, a certa altura lá no supermercado, mostra maravilhado, para provar os avanços tecnológicos, a superioridade tecnológica da Rússia, como antigamente os camaradas do PCP vinham de lá a dar Temos que novas fechar o programa com dos isso avanços depois. soviéticos, Sim, não é? sim, 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 sim. Ele mostrou maravilhado um sistema, não sei se as pessoas vão conseguir perceber, porque isto é muito complexo. Um sistema em que estão os carrinhos de supermercado todos numa fila, encaixados uns nos outros e presos por uma corrente, cada um ao carrinho seguinte. Como é que é? Então, Espera aí, portanto, os carrinhos estão presos uns aos outros com uma corrente, não é? uma corrente, Uma atenção, corrente, atenção. certo, Eles certo. inventaram lá uma Tens que ir mais corrente e devagar, se tal. calhar, sim. E depois aquilo tem uma pequena fenda, cada carrinho tem uma Opa, fenda em que a pessoa insere uma moeda ou uma não me ficha da digas, dimensão da moeda, a corrente liberta-se e a pessoa pode não trazer o acredito. carrinho consigo. É que isto é Isso com o intuito extraordinário, das pessoas serem, com o não, intuito das pessoas devolverem o carrinho ao sítio com de as onde o pessoas tiraram. para depois não fugirem com o carrinho para casa ou deixá-lo no meio da rua, voltarem a encostar o carrinho quando acabam as compras, volta a correntezinha a Isso entrar lá e sai a moedinha e a pessoa recupera a sua moedinha e deixou lá o carrinho. isso é Isto genial, muda isso é radicalmente toda genial. uma civilização, como é lógico. A atenção da Sonai e de todas as outras grandes, sem Sim, querer fazer Jerónimo publicidade, mas Martins todas, e o Jerónimo Lidls Martins, e Aldis e Canecos. atenção ao que se passa em Moscou. Ele estava realmente muito surpreendido com essa tecnologia na América, não deve haver, não devem usar Não, isso, não coitados dos problema. americanos, nada disso. Coitados, Nada. nada. Eles E ele anda a fazer esses vídeos andam a fazer esses publicitários vídeos. é lamentável. Mas numa nota um bocadinho mais preocupante, é outra coisa que estávamos a falar antes de começar o programa, o que isto, eu acho que isto indicia que é bastante preocupante. É que junto de uma fação significativa de conservadores americanos, dos quais, para este caso, Donald Trump talvez conte também, embora Donald Trump não seja propriamente dos tipos mais conservadores, certamente, Nem mais dentre a previsíveis, corrente a gente conservadora. nunca Sim, sabe muito bem o que vem dali. também, sim. Mas de facto, Donald Trump incorpora esta corrente meio isolacionista dos Estados Unidos. Uhum. Parece-me que começa a haver nos Estados Unidos um conjunto cada vez maior de pessoas, e esta última votação da ajuda à Ucrânia, que incluía também uma ajuda a Israel, denotou um bocadinho isso, em que as posições estão cada vez mais extremadas. Esta corrente isolacionista de gente que parece disposta hum, a deixar basicamente o senhor Putin à vontade, a achar que não devem ter nada a ver com a Europa. E tem-se falado também muito da presença dos Estados Unidos na NATO e do peso que Donald Trump dará ou não à presença americana na NATO se for eleito presidente. Ou seja, o ponto a que eu quero chegar é o seguinte: dá-me a ideia de que os Estados Unidos poderão estar a caminho de dar muito menos relevância aos problemas que acontecem na Europa neste momento, Sim. externos em geral e na Europa em particular, do que nós nos habituámos a que eles deem. E Claro. isto é bastante preocupante, porque no século XX, por duas vezes, enfim, foi em boa medida essencialmente graças aos americanos
que as coisas na Europa não correram ainda bastante pior do que poderiam ter corrido. E, portanto, um eventual abandonar dos Estados Unidos dessa posição internacional, isto para pegar também numa ideia de que falámos, penso que ainda na segunda parte, sobre que bem ou que mal é que viria ao mundo sem uma presença americana, digamos assim, como nos habituámos a ver no século XX, preocupa-me um bocadinho, porque manifestamente nós na Europa duvido que tenhamos como nos defender. O Sr. Putin diz que não pretende alastrar, não pretende invadir coisa nenhuma e, portanto, vamos acreditar, porque fomos lá ouvir o que o homem tinha para dizer. Claro que sim. Vamos acreditar. Ele só quer mesmo resolver esta questão na Ucrânia, depois não quer ir para lá na Polónia, não lhe interessa para nada, por amor de Deus. Mas, de facto, os americanos parecem dispostos parece-me haver cada vez mais gente nos Estados Unidos, cada vez mais gente no Partido Republicano disposta a adotar essa atitude menos intervencionista. É também a impressão com que ficas, Alberto. Sim, e embora os Estados Unidos, o Kissinger falava disso naquele livro, algo volumoso chamado Diplomacia. Ele recordava as duas tradições, a tradição, não é globalista, mas Sim. a tradição a que nos habituamos, vinda da América, Sim. que a América possa apoiar, possa defender as democracias na Europa, contra avanços estranhos a essas democracias, e uma tradição também mais isolacionista, que também já aconteceu. A questão é que quando aconteceu essa tradição isolacionista aqui ou ali, era em épocas que, primeiro, o mundo era totalmente diferente, por milhões de motivos, mas, sobretudo, a dependência da Europa face a essa eventual intervenção ou capacidade de intervenção americana era muito menor. Claro. Hoje a Europa está muito mais permeável ao que possa acontecer de mal. Pois, sim, está muito mais... Precisa mais do polícia do mundo do que alguma vez precisou. Esse é que é o problema. Se o polícia do mundo resolve deixar de ser o polícia do mundo e tornar-se só o polícia da sua casa, aliás, no que está no seu direito, com certeza. Mas para nós é mau. Para nós é muito mau. Basta ver o gráfico, circulava por aí o gráfico, não é difícil de apanhar, das contribuições dos vários Estados-membros da NATO para o orçamento da NATO, para perceber o que é que significa se de repente os Estados Unidos decidirem, não digo sair da NATO, mas decidirem pelo menos que os contributos dos restantes países membros têm que ser idênticos aos dos Estados Unidos, que é uma coisa que Donald Trump já falou e provavelmente da qual voltará a falar se for outra vez presidente dos Estados Unidos. No mínimo, isso representa uma mudança drástica, enfim, naquilo que é a nossa forma de gerir também no caso português, a nossa forma de gerir o orçamento de Estado e de gerirmos... No máximo representa o fim da NATO e todo o sistema de defesa em que nós nos habituamos. Sim, e nessas circunstâncias talvez seja melhor não fazer fé nas palavras do Sr. Putin de que não está nada interessado em invadir outros países, porque senão, enfim, senão é capaz que tenhamos problemas um bocadinho mais graves do que os que podemos imaginar assim de repente. Não, e uma visão utilitária que possa achar que o Sr. Putin não chega a Portugal, com certeza não chega, eventualmente, possivelmente não chegará a Portugal. A questão é que se o Sr. Putin chegar à Estónia, à Letónia, à Lituânia, ou à Polónia, ou à Finlândia, isso chega cá. Mesmo ele não precisa de enviar tropas ali, pôr tropas ali em Badajoz ou Vila Formoso, propriamente para... Não é disso que se trata. Isso é, desde logo, são países membros da União Europeia, não é? Pelo menos claro. Sim, enfim, tudo isso significaria logo uma parcial desagregação. Tiago, significaria uma terceira guerra, quer dizer. Sim, objetivamente sim, não haveria, até lá está, até por causa do âmbito da NATO, não haveria outra forma de encarar essa situação como não sendo uma guerra, não é? Como não tendo, chegaria desde logo cá no sentido em que nos-íamos forçados com os meios que tivermos, que são certamente poucos, a termos que responder a essa ofensiva, ou seja, objetivamente a entrarmos numa guerra no continente europeu. Eu acho que a vontade do Sr. Putin está muito dependente do poder dissuasor dos Estados Unidos ou da ausência desse poder dissuasor. Depende muito dos sinais que vierem da América. Mas e nesse sentido, tens mais receio de Trump ou tens mais receio de... Não, pelo amor de Deus.
Ai, de quem? Quem é que tu ias dizer a seguir? Não, sei lá, de quem for, eu ia dizer do Biden, mas de quem for o Eu próximo tenho presidente, saudades, eu próximo gostava muito candidato que o próximo democrata. presidente dos Estados Unidos não fosse o Sr. Trump ou o Sr. Biden. Eu gostava muito que Está os bem, Estados Unidos mas voltassem a ter um presidente, alguém normal. não, mas isso esquece, isso não tens Um hipótese. George Escolhe o que Bush tens no pai, isso prato, não tem hipótese. Um como o que George tens no Bush prato, pai, porque já não vou sonhar com o Ronald Reagan, até o George Bush filho, que já também não era fantástico, sonhar, mas se sonhasses já- muitas vezes com o Ronald Reagan, eu também ia achar estranho ao mesmo tempo. Embora, enfim, tivesse ótimas piadas e assim, realmente era mesmo muito engraçado. Mas sim, quer dizer, eu não sei no panorama atual e naquilo que é expectável nas próximas eleições, o que é que o será Sr. Biden menos não mal para... oferece, o Sr. Biden, enquanto presidente, eu não sei os poderes que ele realmente tem ou que o sistema lhe concede hoje em dia e num próximo eventual mandato, e acho que esses poderes serão ainda mais reduzidos, por motivos Sim, óbvios. Mas no sim, Sr. Biden eu não confio por todos os motivos e mais um, claro, porque nem claro, sequer claro, sei, claro. o próprio Sr. Biden não sabe o que pensa. O problema é Não, esse. não Quanto sabe, mais não nós sabe, não sabermos o que sabe. pensa o Sr. Biden. No caso do Sim, é Trump, verdade. epá, aí é uma questão de imprevisibilidade da criatura. E ele, durante o Pois, mandato em que foi presidente, em termos de política internacional, não foi nada catastrófico, pelo contrário, até acho que foi não, antes pelo genericamente contrário, positivo. sim, sim. Sim, sim. Não, Agora, pareceu sempre bastante alinhado com os países do leste da Europa, com a Polónia, com a Hungria, sim, 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 sim. e portanto por aí, enfim, talvez alguma coisa se conseguisse, pelo menos se conseguisse estancar Vamos ter esta fé, vamos ter fé. fé. Epá, estamos tramados. Ter que ter fé em Donald Trump ou em Joe Biden, estamos bonitos. Está bem, Enfim, está bonito. Está. se calhar é melhor ficarmos por aqui, porque com fé nestes indivíduos não vamos longe. Vamos tentar acabar com esse vídeo, acho que vai ser possível, porque é interessante o Tucker Carlson e dos carrinhos de supermercado, mas não vamos embora sem antes lembrar o apoio da Prozis. Não se esqueçam, façam as vossas compras na Prozis e depois no checkout coloquem o código Lenga-Lenga para terem 10% de desconto. Durante o programa também passaram aqui outras, ou vão passar outras promoções da Prozis, estejam atentos a essas promoções e agradecemos também o apoio do Azeite Talismã. Fundamental, não se esqueçam, subscrevam o canal do YouTube da Lenga-Lenga do Costume para poderem ver a Lenga-Lenga do Costume em termos no canal do YouTube da Lenga-Lenga do Costume, que é onde se deve ver a Lenga-Lenga do Costume. O nome deste programa é Lenga-Lenga do Costume, como já devem ter percebido, este foi o episódio número 84 de 19 de fevereiro de 2024. Alberto, nós ficamos por aqui Ficamos quietos. e voltamos para a semana. Boa noite a todos, Até obrigado. para a semana, boa noite. Até para a semana, obrigado. All right. There we go. So I guess you put in 10 rubles here and you get it back when you put the cart back. So it's free, but there's an incentive to return it and not just bring it to your homeless encampment.